Hipertrofia da adenoide. O seu filho ou a sua filha tem a adenoide crescida? E pessoal, vocês sabem as consequências dessa adenoide hipertrofiada? Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar, eu me dediquei a esse vídeo mais a falar as consequências, o que é que essa adenoide crescida pode prejudicar a vida do seu filho ou da sua filha e, consequentemente, a de vocês, pais, tá certo? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube cresce semana a semana. Já passaram aí de 12 milhões de visualizações aqui no nosso canal, com conteúdos, né, sobre na área da otorrinolaringologia, ouvido, nariz, garganta, ronco, apneia, tá bom? Então, eu separei aqui as consequências. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. Não esquece também de se inscrever e ativar as notificações para você receber esse conteúdo semanal. Tá bom? Então, vem comigo no vídeo. Hipertrofia da adenoide ou adenoide hipertrofiada. O seu filho ou sua filha tem a adenoide crescida? Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a adenoide e as suas consequências. Qual prejuízo essa adenoide hipertrofiada traz para o seu filho ou sua filha, tá certo? Então vamos lá, antes disso eu preciso falar da adenoide e você não fazer confusão, não confundir com os cornetos nasais, certo? Lembrar que a adenoide é uma carnosidade que fica lá no final do nariz, certo? Lá na região chamada nasofaringe, na verdade a transição do nariz para a garganta, tá? E aí muitas crianças, toda criança nasce com a adenoide. Só que algumas nascem com ela aumentada, hipertrófica, hipertrofiada. E aí essa adenoide crescida causa várias consequências que eu vou falar já já, tá? E aí eu pedi para você lembrar de não confundir com os cornetos nasais. Os cornetos nasais é aquela bolinha que dá para ver quando você coloca uma luz no nariz, principalmente quando a criança está numa crise de rinite, num quadro gripal, numa sinusite. Então essas bolinhas, os cornetos nasais, é diferente da adenoide, tá bom? Por isso que tem tratamentos diferentes. Os cornetos nasais, geralmente a gente trata com medicação. A adenoide, geralmente a gente trata com medicação ou cirurgia, certo? A cirurgia dos cornetos, que eu acabei de falar, a gente só faz nos adultos, né? Não se faz essa cirurgia de retirada dos cornetos em crianças, não, tá bom? Então vamos lá, Renato. Quais as consequências? Eu separei aqui 5 consequências da adenoide aumentada, hipertrófica, tá? Primeira consequência, meus amigos, respiração oral, ou seja, respirar de boca aberta, dormir de boca aberta. E isso, meus amigos, traz muito prejuízo para a estrutura óssea da criança, para o desenvolvimento ósseo da criança, além de prejudicar os dentes. Como assim, Renato? Ó, para a nossa face aqui na região média, região do nariz, se desenvolver, ou seja, na criança, o ar precisa entrar pelo nariz para expandir esses seios. A criança que tem uma adenoide aumentada, crescida, ela vai respirar somente pela boca, vai ter aquela sensação de cansaço, aquela respiração oral. Consequentemente, o ar não vai entrar aqui nos seios da face, consequentemente, isso aqui vai ficar mais afilado, fica uma criança com o rostinho mais afilado. Tá bom? Isso é uma consequência, uma alteração estrutural óssea muito importante, porque é definitiva, tá certo? Outro prejuízo de respirar de boca aberta é que a boca vai ficar muito seca, ou seja, respirar de boca aberta, a saliva vai embora, a boca vai ficar seca. Qual a consequência disso? É mau hálito, halitose e cárie, né? Quem protege os dentes, principalmente a saliva. Se a saliva vai embora, vai facilitar a proliferação da bactéria e causar as cáries, tá? Então, muito importante essa consequência. A segunda consequência que eu separei aqui, ronco e apneia do sono. Pessoal, a criança que tem uma adenoide crescida e geralmente também tem uma amígdala crescida, ela tende a roncar, né? E ter a apneia e ter aquele sono agitado, ou seja, é aquela mãe, aquele pai que vai colocar a criança para dormir em uma posição. Quando o pai vai se acordar, ela já está do outro lado da cama. Ou seja, é aquela criança que se movimenta muito na cama, que não tem um sono quieto. Ela fica agitada, girando para um lado, girando para o outro. Isso por quê? Porque provavelmente ela pode estar tendo apneias.
E a apneia nada mais é do que aquela diminuição ou parada de respirar durante o sono que faz com que a criança se acorde para respirar. Semelhante ao adulto. O adulto que tem apneia também é bem semelhante, tá bom? Terceira consequência que eu coloquei aqui, perda auditiva. Sem dúvida, uma consequência muito importante que muita criança tem essa perda e nem percebe, os pais nem desconfiam tanto. Então, por isso que quando vem aqui no meu consultório uma criança com a hipertrofia da adenoide, um exame fundamental é a impedanciometria, para saber se tem líquido dentro do ouvido. Como assim, Renato? Qual é a relação da adenoide com o ouvido? Pessoal, a adenoide ela fica localizada lá no final do nariz, como eu falei há pouco, e é justamente onde está o canalzinho que liga o nariz com o ouvido, chamado tuba auditiva. E aí, a adenoide pode fechar o canal do ouvido, ou seja, dificultando a drenagem da secreção do ouvido. Consequentemente, a criança vai ter um ouvido abafado, vai ter uma perda auditiva, o líquido fica retido dentro do ouvido. Então, a criança às vezes tem uma perda auditiva e os pais às vezes até demoram para perceber isso. Então, tem que fazer, toda criança que tem adenoide hipertrofiada principalmente, tem que fazer o exame do ouvido, tá bom? Consequência muito importante. Quarta consequência, sinusites de repetição. Pessoal, a adenoide funciona como um reservatório de bactérias, e bactérias fortes, ou seja, resistentes. É como se as bactérias resistentes dessem uma mão uma para a outra e ficassem ali presas, amarradas, né, fazendo força uma para a outra. Isso se chama biofilme, certo? É a união de várias bactérias que vão, é como se fosse alimentar essas sinusites de repetição nessas crianças. Por isso que um dos tratamentos preconizados para sinusites de repetição em crianças é a adenoidectomia. Retira a adenoide. Retirou a adenoide, as bactérias vão embora. E, consequentemente, a criança vai ter uma melhor qualidade de vida, menos sinusites de repetição, menos antibióticos. Tá joia? Quinta e última, meus amigos, prejuízo no aprendizado na escola. Também é uma consequência da hipertrofia da adenoide. Por quê? É como se fosse, pessoal, uma consequência de tudo que eu falei. Ou seja, a criança que ronca e tem apneia tem um aprendizado prejudicado. A criança que tem uma perda auditiva, como eu falei, também vai prejudicar o aprendizado, porque ela vai ter dificuldade de entender. A criança que tem sinusites, infecções de repetição, também vai ter um aprendizado prejudicado, porque vai faltar muito à escola, né? Vai tomar antibióticos. Então, tudo isso prejudica o aprendizado, o desenvolvimento, ou seja, ela vai ter um atraso, tá bom? Por isso, meus amigos, se seu filho, sua filha tem uma adenoide crescida, o médico indicou, o seu otorrino indicou uma cirurgia, faça, não postergue. Infelizmente, eu vejo aqui muitos pais postergando, com medo de fazer a cirurgia. E eu até entendo, é normal esse receio, porque é uma cirurgia anestesia geral, né? A criança precisa ser entubada, mas é uma cirurgia que vai mudar a vida do seu filho ou da sua filha e a sua vida também. Eu vejo aqui mães que não dormem vendo a filha ali dormindo de boca aberta, roncando, agitada, doente várias vezes ao ano. Então, essa cirurgia muda a vida de todos que estão convivendo com essa criança, tá bom? E aí, eu quero perguntar para vocês, seu filho, a sua filha ronca durante o sono, respira de boca aberta, tem sinusites de repetição? E a próxima pergunta, ela tem a adenoide crescida? Tem que investigar, tá? Outra coisa que eu me esqueci agora, pessoal, a relação da adenoide com a asma, muito importante, principalmente aquela criança que já tem um histórico de asma ou crise asmática, também tem que ver essa relação. Muitas vezes, né, a adenoide infectada, chamada adenoidite, pode estar desencadeando crises asmáticas, tá bom? Por isso, mais uma relação importante para se entender, né? A gente faz aqui, geralmente eu faço um tratamento conjunto com um pneumopediatra, e aí nesse tratamento conjunto a gente tem que ver toda a via aérea do paciente, saber se o foco do problema está na adenoide, saber se o foco está no nariz, na rinite, enfim, tá bom? Então é isso, esse foi mais um vídeo falando sobre a hipertrofia da adenoide e suas consequências. O seu filho ou sua filha tem a adenoide aumentada? Coloca aqui nos comentários.
Então é isso, não esquece, se inscreve, compartilha, isso me ajuda a levar esse vídeo a cada vez mais pessoas, vai ajudar mais pais, vai ajudar mais mães a entender melhor o que é a adenoide. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!